Obrigado pela presença. Me chamo Leandro. Alguns já me conhecem aqui, já são clientes, outros já temos algum tipo de relacionamento. E para quem não conhece, né, eu sou o Leandro, então, executivo responsável aqui pela parte comercial da Alpha People. E vou conduzir junto com vocês, então, esse webinar de hoje, em conjunto aqui com nossos colegas. Mas antes de apresentá-los, né, então o nosso foco é agentes inteligentes para os processos de ERP. E o nosso evento, então, ele vai trazer, né, justamente o grande foco, né, da gente apresentar a parte de IA voltado para os processos de ERP. Então, como eu falei, vai estar conosco aqui Leonardo Amorim, que é o nosso pré-vendas aqui, consultor de pré-vendas, especialista na parte de ERP, e o Hélio Costa, que é o nosso gerente de vendas também, aqui atua com ERP há muitos anos aí trabalhando também, que vai nos trazer também bastante parte de conteúdo para hoje, tá? Nossa agenda, passando um pouquinho aí para frente, então é a gente trabalhar e apresentar para vocês um pouco dessa questão dos agentes inteligentes, executando realmente os processos de ERP, então processos de back-office. Então entendam que esses agentes eles podem executar não só na tecnologia Microsoft exatamente, né? A gente vai trazer muito a questão do Copilot, como alguns já devem conhecer bastante, mas a gente também pode implementar estes agentes inteligentes em outros ERP, e não só no Dynamics 365, mas também como quem usa SAP, quem usa TOTUS, né? Quem usa aí qualquer outro tipo de ERP de back-office, a gente também, esses cenários de ERP, de agentes inteligentes são aplicáveis também a outros sistemas de ERP. Depois a gente tem a parte que é o principal do nosso evento, que é realmente a demonstração na prática, onde vocês vão conseguir, então, ver esses agentes funcionando, né? Usando, lógico, tecnologia Microsoft, nesse caso, na demonstração. E logo após a gente entra para a parte de próximos passos e como é que vocês podem iniciar esse processo, né? Com algumas ofertas especiais que a Alpha People tem. E logo no final, perguntas e respostas. Mas, reforçando novamente, como a Jéssica comentou, a gente está com o chat aberto aqui, vocês podem ir colocando algumas perguntas, que à medida do possível também a gente consegue ir perguntando ou ajustando também aqui no discurso da demonstração e da apresentação, tá? Para quem não conhece a Alpha People, um pouquinho só rapidamente sobre a Alpha People. Então, a gente é um dos principais parceiros da Microsoft na linha de Business Application, na linha de soluções de negócio, né, onde justamente se enquadram as soluções de Dynamics 365, que é a parte de ERP, de CRM e de Power Platform, toda a parte de desenvolvimento low-code que a Microsoft possui, que é onde realmente está o nosso Copilot, né, e os nossos agentes também inteligentes, ok? A Alpha People está presente em mais de 14 países, né? A gente tem uma grande número de colaboradores com certificações voltadas todas para a Microsoft. Somos um dos principais parceiros no mundo, na América Latina e no Brasil, nessa linha de solução, né? E fazemos parte de um grupo seleto aí de parceiros, né? Já 15 vezes consecutivos que a gente está desse 1% de parceiros mundiais na linha Dynamics, certo? O que a Alpha People faz, basicamente, então, né? Avançando um pouquinho aí no slide, a gente entra aqui um pouquinho no que a gente faz justamente. Então, toda a nossa oferta da Alpha People é voltada para as tecnologias Microsoft, como vocês podem ver. Então, os três principais pilares de tecnologias, onde entra Dynamics, Power Platform, com soluções integradas ao Modern Workplace, né, onde a gente entra aí com soluções integradas ao Teams, Outlook, Excel e tudo mais, e toda a parte de serviços também do Azure, né, trabalhando com o apoio dos nossos projetos. Então, nós temos diversas soluções voltadas para algumas verticais, para algumas indústrias, né, trabalhamos muito com a parte de consultoria, de fato, então, né, seja assessment, discoveries, análises de gaps, design thinking, diagnósticos, né, mais avançados, como a parte de implementação propriamente dita de projetos e trabalhar também a longo tempo aí com clientes, com times, né, trabalhando em projetos contínuos. Então, temos toda a linha de desenvolvimento, de linha de educação também voltada. E aí, alguns clientes do nosso Brasil, aqui no Brasil, né, alguns logos principais nossos, aqui pode ser que esteja algum presente aí conosco também, né, alguns clientes pelo mundo também, que a gente tem aí casos de sucesso bastante, então quem quiser conhecer também eu convido para acessar nosso site também, ver algumas informações. Pode avançar um pouquinho. E aí a gente vai entrar agora diretamente na parte de agentes inteligentes e Copilot no RP. Então, eu vou passar a palavra aqui para o nosso gerente de vendas,
na parte de ERP aqui no Brasil, o Hélio Costa. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Leandro. Obrigado, Jéssica. Vamos fazer aqui uma navegação, né, do que é o objetivo de hoje, né, quando a gente vai começar a falar dos agentes e do Copilot, do modo geral, dentro do ERP. E vamos começar com a visão do que são as principais preocupações dos líderes, né, das grandes empresas, dos líderes das corporações. Eles estão 100% de acordo, né, sendo que precisa de realmente algo voltado para a IA, né, eles concordam que as suas empresas precisam da adoção, e porque vai melhorar o desempenho do negócio, vai atender a demanda de cliente que está sempre crescendo e crescendo e manter a lucratividade. Tem o problema, sim, da escassez da mão de obra e a questão de segurança que está no campo de visão deles e as metas, né, que são as ambientais, sociais, de governança. Porém, existe uma preocupação bastante grande de todos os líderes, de um modo geral, de que como a gente consegue fazer com que isso avance de maneira sustentável, de maneira segura, né? Sem perder o conteúdo, sem perder a visão do que isso pode trazer realmente de resultado. Então, a inteligência artificial, ela se propõe a transformar a eficiência com inteligência. Então, o Copilot ele está para aprimorar realmente os sistemas que a gente tem hoje, a maneira que a gente trabalha, né? A forma que a gente investe o tempo que nós temos hoje. Né? E como é que vai fazer isso? Ele vai impulsionar, então, assim, as ações, reduzindo o esforço manual. Entenda que a gente vai ver isso aí através dos agentes mais para frente. Ele acelera as visões que nós temos e como nós analisamos as informações, né, que nós temos disponíveis em mãos, porque às vezes são informações que estão na empresa, mas estão espalhadas dentro da companhia. Ele melhora a experiência de todos os usuários que estão aqui dentro, seja ele de finanças, seja ele de manufatura, de estoque, seja ele de operação comercial, né? E ele também alinha aí o que é a previsibilidade, né, com a estratégia do negócio, né, permitindo que você faça uma visão personalizada das suas informações. Então, o que diz aí o nosso gestor global do que é a inteligência do Copilot da Microsoft? Ele diz que o Copilot é uma experiência única e quem já começou a trabalhar com isso sabe do que nós estamos falando. Né? Primeiro, ele tem uma abrangência horizontal em todas as esferas digitais que nós estamos trabalhando. Ele entende o contexto interno da empresa, o contexto de web, seja ele no seu laptop, no seu servidor, no seu Azure que está na nuvem, né? E traz para você um conjunto de orientações para que você então aumente a sua habilidade no dia a dia. Tá? Existe, quando você conecta o que está sendo dito aqui com o que é a missão da Microsoft, você entende o caminho que ela está colocando para nós. Entende que ela realmente quer que as pessoas ali, sentadas na sua posição de trabalho, sejam empoderadas, né? Para conseguir extrair mais do seu dia a dia. Então, o negócio do Copilot é te dar informação, é te munir de conteúdo, é evitar que você perca tempo com as coisas que são triviais, para que realmente você consiga trazer mais insights e mais decisões inteligentes. Né? Quando a gente conecta a missão da Alpha em relação a isso, o que a gente vê? Que a Alpha People ela está focada, em função da sua missão, em realmente levar essa transformação, melhorar os processos das empresas de negócio com a tecnologia Microsoft. Como dito aqui pelo Leandro no começo, a Alpha é uma empresa 100% voltada para o que são as soluções Microsoft. Olhamos então como é que isso se conecta com o mundo do Copilot. Né? O Copilot, então, ele está aqui horizontalmente atravessando o que é infraestrutura, inovação digital, trabalho de dados,
do que é a maneira moderna de se trabalhar, como as aplicações de negócio se relacionam, mas ela não deixa de se preocupar com este tópico aqui, segurança. Nós temos que ver que tudo isso, todo esse contexto de análise de informação que nós estamos trazendo, ele está num campo seguro o tempo todo, como proposta de solução. Tá? Então, é para não deixar dúvida de que isso é uma preocupação constante, tanto nas abordagens da consultoria, do que é os serviços da Alfa, como da própria Microsoft, quando nós falamos de soluções de um modo geral. Olhando para o quadro, o que nós temos? As soluções que são voltadas para a produtividade e colaboração, que é do uso do dia a dia, né? Word, PowerPoint, Excel, SharePoint, né? Os nossos processamentos, os nossos de negócios, que são voltados para Sales, CRM, Customer Insights, Customer Service, o que é as operações, né, dos ERPs, que são o 365 Finance, Supply Chain ou o Business Central do outro lado, né? E o Field Service. E as soluções de low-code, que vão permitir que a gente, então, estenda o nosso trabalho, que a gente aumente a capacidade nossa de adequação daquilo que é a necessidade do meu negócio, tendo pouco esforço tecnológico de desenvolvimento. Ou seja, as ferramentas são feitas realmente para levar a solução com baixo envolvimento o mais rápido possível. E tudo isso sustentado pelo Azure, a infraestrutura de serviços globais de nuvem, outra vez, identidade, segurança, gerenciamento e conformidade, ele está, né, no contexto de toda a ação. Entendendo um pouquinho agora o que é a abordagem do Copilot. Primeiro, olhar para ele, que ele é dividido basicamente em pedacinhos, né? O que a gente chama de Copilot Chat, e muita gente, às vezes, mistura com o que é lá o Chat GPT. São propostas distintas, tá? O Copilot, do jeito que ele é estruturado hoje, Chat e M365, Studio e os agentes, eles estão, a gente chama, dentro do cercadinho. Eles estão dentro do seu tenant, eles estão dentro da sua estrutura de negócio, resguardados e extremamente controlados. Então, o operador, que somos nós, que estamos aqui do lado de fora, a gente vai fazer uma solicitação para que, então, o Copilot, dentro da camada que ele está envolvido, ou que está envolvendo, execute alguma coisa através dos agentes que estão aqui atrás, que vão trabalhar para nós. Essa estrutura aqui, ela é, basicamente, o Copilot System, ele é um processador, ele é um orquestrador, ele está aqui para facilitar o translado e a captação da informação ou da ação que você deseja. E ele se baseia em 3 tecnologias que a gente chama de fundamental, que são as aplicações Microsoft, outra vez, Word, Teams, PowerPoint, o Outlook que você está usando, o Excel, SharePoint. O que é o Microsoft Graph? Ele basicamente trata de conteúdo e de contexto dentro das aplicações. Então é ele que organiza os seus dados para poder te entregar uma resposta. E a LLM, que é o Large Language Model, que é a interface, o motor que traduz tudo isso que está acontecendo, isso para uma linguagem humana. Então ele produz o texto legível para que a gente entenda o que está sendo devolvido para nós. E como é que é o processo? Primeiro, nós temos um prompt, nós temos um sinal de entrada, um lugar onde a gente diz o que a gente precisa fazer, ou diz o que nós estamos buscando, tá? Essa solicitação, ela é transferida do Copilot para o que se chama de pré-processamento pelo grounding. Qual é a função disso? Melhorar a qualidade do prompt, porque às vezes nós temos a certeza que nós estamos solicitando, estamos mandando a pergunta completa, mas é tipo fluxo de caixa. Talvez o sistema não entenda o que a gente está dizendo quando a gente pensa
que a gente já traduziu o fluxo de caixa com todas as informações que nós temos na mão. Então, a função do ground ele é melhorar o conteúdo do prompt, para que ele se torne relevante para o graph, para que ele consiga, então, coletar as informações nos vários repositórios que você tem aqui disponível para você. Feito isto, o que o grounding faz é, o Copilot recebe essa informação e leva até o LLM, que vai então processar essa informação, compor a resposta em linguagem inteligível ao ser humano, tá? Para que você possa receber. Só tem um detalhe: antes de enviar essa resposta ao operador, né, essa situação ela é devolvida aqui para o Microsoft Graph, para que ele então trate as questões de segurança e de compliance. Lembrem que eu citei isso lá no começo. Existe uma preocupação muito grande de que o conteúdo esteja seguro e que ele não fira nenhum compliance da empresa. Tá? Então, isso é uma garantia que tem que estar aqui, que é o último passo antes de que o Copilot devolva isso para o operador. Tá? Onde isso vai atuar? Ele vai atuar nas esferas do que é o RP, na esfera do que é a cadeia de suprimentos, no que é nas cadeias de serviço, das experiências do cliente, nas várias soluções voltadas para negócio do cliente, integradas em uma só solução conjunta. Tá? Então, a função do Copilot aqui é melhorar a ação do dia a dia nessas várias áreas funcionais. Tá? Então, como é que nós colocamos isso em prática, visando especificamente a preocupação que existe dos CEOs de um modo geral? Fornecer acesso amplo à IA dentro da empresa, dentro das restrições orçamentárias que nós temos. Se nós olharmos para o modelo inicial, nós temos o chamado Microsoft Chat, que ele é free, ele não tem cobrança. Tá? Nós vamos redesenhar o processo para que realmente ele amplie a usabilidade da inteligência artificial dentro do dia a dia, porque a gente tem que modificar a maneira com que nós trabalhamos hoje, para que a gente realmente explore isso de maneira mais adequada. E não deixar de ter governança sobre essas alterações. Sempre é uma preocupação, não só da Microsoft, mas especialmente do parceiro que está aqui, a Alpha People, ela é realmente preocupada com a segurança compatível ao gerenciamento que nós vamos executar. Para ficar claro, os dados que nós coletamos nunca são usados para treinar modelos de IA, tá? E eles são altamente criptografados e isolados dentro do tenant de cada companhia. Desta forma, nós conseguimos, então, começar de maneira adequada ao que é o orçamento da empresa e, aos poucos, fazer com que a adoção da inteligência seja captada com resultado, ou seja, ela vai evoluir à medida que a empresa conseguir ver o resultado que ela está tendo dentro da utilização. Ok? Eu vou entregar isso aqui, então, agora para o nosso amigo Leonardo, que vai, então, começar a fazer a demonstração para vocês. Léo, a palavra é sua. Ok, obrigado, Hélio, Leandro, Jess, todos os que estão presentes puderam ter a oportunidade de estar conosco aqui nesse momento. Vou iniciando aqui compartilhando a minha tela, só um minutinho, vou pegar aqui, ok, legal. Ótimo. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Leonardo, atuo como pré-venda na Alpha People e foco nas soluções dos RPs Business Central, Finance Operation e Supply Chain. Tá? Nessa apresentação abordaremos os seguintes temas: a criação dos agentes com o Copilot Studio, o uso do Copilot Chat como orientador no RP, tá? No Finance especificamente, o agente de IA para reconciliação de contas, comparativo do orçamento versus real dos múltiplas fontes de dados bancárias,
o Copilot Studio em ação, onde vamos trazer o caso de uso do LLM, a linguagem natural, com os ganhos de produtividade, utilizando fontes de dados como o Microsoft TOTOS, e a orquestração de diferentes fontes de dados em ambiente corporativo. E é justamente nesse último ponto que quero focar agora, tá? Como todas as tecnologias se traduz em um valor real para os negócios por meio de uma abordagem prática e integrada que coloca os agentes de IA no centro da transformação. Hoje quero apresentar a vocês uma das inovações mais significativas no caso diário do Microsoft Dynamics Finance, o Copilot Chat. Estamos entrando em uma nova era de experiência com o RP, uma área em que não é mais necessário navegar por dezenas de menus ou lembrar caminhos técnicos para executar tarefas. Agora, utilizando o suporte da IA, o usuário interage de forma natural, eficiente, totalmente guiada, tá? Potencializando a produtividade e reduzindo drasticamente o tempo entre a intenção e a execução. Então, com o Copilot, o usuário pode simplesmente perguntar, por exemplo, como faço uma reconciliação bancária, quais são os lançamentos pendentes deste mês, ou até mesmo mostra o cadastro de clientes ativos. E o sistema responde numa linguagem 100% natural, tá? Essa tecnologia combinada ali com o nosso LLM, com os dados reais do seu ambiente, trazendo mais agilidade e autonomia à produtividade do dia a dia. O Copilot Chat não é apenas, perdão, um assistente. Ele é o elo entre o conhecimento técnico do RP e a experiência de quem precisa de resultados, sem depender do time de TI para cada passo. A partir daqui, vou navegar no ambiente para mostrar como tudo isso acontece na prática. Só trocar minha telinha aqui. Ok? Note que eu já estou conectado ao meu ambiente, ao meu aplicativo do Finance Operation, Supply Chain. E logo de início, notem que eu já tenho o meu Copilot aqui já disponível como um assistente, ok? Então, digamos que nesse exato momento eu vou estar pedindo para ele fazer uma consulta, por exemplo, localizar cadastro de clientes no 365, faz. Estou fazendo a pergunta de maneira bem específica. Nesse exato momento, ele está buscando o banco de dados, que é a nossa fonte, que está sendo utilizado nesse momento, o próprio Finance, tá? Então, ele localizou de fato, ele mostrou para nós que para acessar o módulo está lá no Contas a Receber, pediu para estar selecionando o cliente para qual quero fazer a pesquisa, e vamos fazer exatamente isso. Então, vindo aqui do lado esquerdo, eu vou abrir os menus. De fato, vamos lá no nosso Contas a Receber, todos os nossos clientes. Vou fechar essa primeira visão aqui do Copilot. Note que eu já estou aqui no cadastro de cliente e vou eleger um desses clientes, por exemplo, esse cliente BRMF 002, final, Dantum Brasil. E olha que bacana, ao acessar o formulário desse cliente, repara que com o Copilot está sempre presente, onde quer que a gente vá aqui no Finance, ele está ali acompanhando a jornada, entendendo o que você está fazendo, oferecendo ajuda, quanto mais precisa. Na prática, é o copiloto mesmo, como o nome já diz. E aqui, logo de início, você pode ver que ele já nos ofereceu um status, informando que no último ano, foram registradas 42 faturas desse cliente, totalizando um valor de 7 milhões, com saldos pendentes igual ao valor faturado, que não houve pagamento até o presente momento. E do lado direito, pode ver que ele também nos dá um insight, também fala que tivemos também foram registrados 43 faturas desse cliente vencido, totalizando ali só do ano 2025, vamos pegar 5 milhões. E o legal também que ele informa para nós que também existe uma fatura, que é uma fatura de maior valor, e nos informa qual que é o número dessa fatura, quanto tempo ela está atrasada para que você possa estar tomando uma ação. E aqui o interessante mencionar que
Para quem já trabalha com finance, sabe que para obter essas informações, no mínimo tem que ir lá no cadastro do cliente, clicar em transações, fazer um rastreio lá de linha a linha. Na sequência, teria que ir lá pegar títulos pendentes de pagamento, títulos liquidados, para que naquele momento você possa fazer uma análise como que está a saúde financeira desse cliente, no caso ele estivesse solicitando um novo pedido para análise de crédito. Então, aqui eu estou simulando uma situação na qual eu estou na condição do conta receber e foi atribuído para fazer o cadastro de cliente. Então, imagina só, o que eu acabei de fazer? Fui lá, localizei o cliente, pedi para que o Copilot localizasse esse cliente, levando em consideração que eu não estou familiarizado com o RP, localizei, abri o cadastro desse cliente, posso estar pegando um cliente existente, foi o que eu acabei de fazer aqui, e mostrar todos esses insights. E aí vou dar um passo a mais. Qual seria esse passo a mais? Agora eu vou, de fato, estar na condição de fatorista, onde vou estar atualizando e criando um pedido de venda. Então vamos voltar aqui no nosso Contas a Receber, todos os pedidos, tá? Estarei selecionando aqui um pedido do nosso formulário. Vamos pegar esse pedido aqui, final 433, também do nosso fornecedor Dantu, ordem de venda. Notem que o status está em aberto. Então, eu posso selecionar o cliente. Mais uma vez, como falei, o Copilot presente em cada etapa das nossas tarefas dentro do Finance, ok? Ele está processando ali, já processou, legal. Então, olha, de início, o que o Copilot nos trouxe aqui, ó? Que o pedido de venda tem uma linha, que nenhuma foi totalmente separada. Olha que legal. Digamos que nós estamos numa situação ali onde eu tenho um pedido que possui várias linhas, o pessoal está lá na operação ainda separando esse produto. Então, conforme essa operação vai ocorrendo, a coletagem desses itens para levar para a área de boxeamento para retirar dessas mercadorias, você pode estar acompanhando em tempo real o que está acontecendo com cada um desses itens. E do lado direito, ele também nos dá um insight, onde há uma linha do pedido sem data confirmada, ou seja, então, se eu tivesse várias linhas, se o pessoal já tivesse separado e tivesse um pedido que teve que estar enviando ele em ondas, em lotes, eu teria como pegar ali no detalhe quais são as datas confirmadas de envio desses itens. Ok? Aí eu pego o item aqui, é uma caixa acústica padrão, 200 watts, quantidade 1, eu estou falando do preço unitário de 1.500. Ok. Outro recurso ainda falando do Copilot, quando você vem aqui e deixa o mouse em cima do cadastro do item, automaticamente ele já entra em ação novamente, dando um insight falando um pouco mais desse produto. Então, está falando que esse é um produto tal e classificado na categoria X. Esse item não é enviado individualmente. Olha que legal. Imagina que o cliente, o usuário, está ali naquele exato momento tentando enviar um produto para o seu cliente, uma aquisição, só que esse é um item que ele é um componente. É um componente de outros componentes. É uma boom, como nós falamos aqui nos RPs. Então pensa nesse kit, tá? Onde eu tenho, por exemplo, uma caixa de som, tá faltando, tá, o cabo de energia tá indo junto, tem um carregador. Então isso nos auxiliaria, principalmente o usuário que está ali no momento de faturar, a garantir que ele está enviando todos os itens para o seu cliente, evitando ali uma possível frustração, porque o cliente não recebeu o produto completo. E subindo mais um nível ainda, falando do cadastro de item, se eu vou ali no número do item, tá abrindo aqui outro formulário. Olha que bacana, como eu mencionei, Copilot em todas as etapas conosco. Então ele me dá já um overview do formulário do item. Eu tenho aqui o primeiro insight, onde ele fala: o estoque disponível em todos os armazéns é de 212 unidades. Eu posso aqui até conferir. Então, se estiver aqui no Finance, gerencia estoque disponível. Note que, de fato, a quantidade física disponível eu tenho num único localização 202 e outra localização 10 unidades, como ele mencionou ali, em todas os armazéns. Bacana. Aqui no centro, eu tenho outra informação que é o quê? O fornecedor padrão para pedidos de compra. Olha que bacana, ele já está me informando aqui quem que é meu fornecedor padrão, na qual eu costumo adquirir essa mercadoria.
e qual que é o preço praticado. Isso é fenomenal para que no momento que eu estiver fazendo novas aquisições, eu tenho como consultar o histórico de compras, para saber se aquele preço subiu ou desceu ali de acordo com a minha negociação. Interessante que também que eu tenho do lado direito os preços de venda. Então imagina o usuário lá naquele momento que ele está montando o pedido, inserindo as linhas. Ele olha lá para a linha, verifica, tá esse valor, só que ele pode estar indo no cadastro do item, verificar qual que é o preço de venda praticado para aquela mercadoria. Se tivesse uma lista de preço, ou um contrato de preço para esse cliente, também seria mostrado ali, dando total assessoria para esse usuário no momento do seu faturamento. Tá? E isso aqui é só o parte falando de dentro do RP, ok? Mudando um pouco o foco, mas ainda falando de inteligência artificial, vamos subir o nível do RP. Quero compartilhar com vocês uma novidade que está realmente mudando o jogo para quem trabalha com o RP. O RP evoluiu e agora está impulsionado pelos agentes de IA, tá? Estamos entrando em uma nova era onde esses agentes não apenas existem, mas de forma autônoma, tomam decisões, tá? Entregam resultados reais para os seus negócios. O destaque dessa nossa conversa hoje é justamente ah, o agente de reconciliação de contas. Já disponível no Dynamics Finance, esse agente foi criado para automatizar uma das tarefas mais demorada e trabalhosa da área de finanças, que é a conciliação de contas, em vez de analisar linha por linha, que como acontece normalmente, ele faz todo o trabalho de forma inteligente. Analisa os dados, identifica correspondências, sinalizam exceções, automaticamente, tudo isso sem a necessidade de uma intervenção humana. Até fazendo uma pequena introdução, quem já trabalha com finance sabe bem do que estou falando, tá? O que é referente ao time financeiro costuma gastar horas, às vezes dias, por todo o mês só para reconciliar contas lá com seu diário razão. O que realmente acontece aqui é o processo depende de relatórios padrão do módulo, como lá o fornecedor versus razão, cliente versus razão, e aí entra uma análise 100% manual, onde o financeiro fica caçando divergências, tentando entender o que aconteceu, isso sem falar na pressão do fechamento, que muitas vezes estende a jornada de trabalho do time. A partir da versão 1044 do Finance, esse cenário já começa a mudar, tá? E também já foi lançado espaço de trabalho exclusivo para esse agente. Então, voltando aqui para minha tela principal, note que eu já tenho essa área de trabalho, tenho uma área de trabalho específica do agente, como eu iniciei mostrando para vocês, tá? E ele já começa, no momento que a gente aciona, ele já começa monitorando e executando as reconciliações em tempo real dos principais módulos. Estamos falando aqui de banco, contas a pagar, contas a receber e impostos. Note que aqui no início ele já fala para nós que existem 12 sessões abertas, 5 sessões tratadas, 46 transações reconciliadas totalmente, e isso por período fiscal. Como a gente está falando do fechamento mensal, então tem como estar acompanhando todos os períodos, ou seja, a qualquer momento eu posso voltar aqui e revisitar um período anterior, garantir que de fato ele foi 100% conciliado, ou se existe alguma exceção ainda a ser tratada. Okay? Dando sequência, também eu posso estar filtrando a organização, a entidade legal, que nós chamamos. Então, eu posso estar fazendo isso por uma única entidade legal, por várias entidades legais, separar ele por matriz e filial, e posso ir segmentando, tá? Como eu montei aqui, nesse caso eu coloquei para todas. E mostro aqui também por área, como mencionei, bancos, contas a pagar, contas a receber ou impostos. E caso você queira se aprofundar um pouco mais para entender essas exceções, por exemplo, eu posso estar selecionando aqui o contas a pagar. Nota aqui que ele está informando que a entidade legal BRMF já está totalmente reconciliado. Ele mostra para a gente também a moeda da contabilidade, também a moeda de relatório. Ele
trouxe para nós uma crítica, uma exceção de 7 exceções, na verdade, para a empresa USMF. Se eu quiser me aprofundar um pouco mais, eu clico nessas exceções, vamos para uma outra tela onde ele vai nos informar exatamente aqui do nosso lado direito quais são esses comprovantes, o que exatamente está acontecendo, no razão, mas não no diário auxiliar, tá? Porque houve uma inconsistência no diário razão, mas não no diário auxiliar. Quando eu olho aqui para o lado direito, ele me dá um detalhamento dessa notificação. Por exemplo, ele me fala novamente o comprovante, ok? Posso olhar ele aqui, qual que é a empresa, a conta contábil que ele está fazendo essa análise, quando foi essa data e o valor da contabilidade e o valor de relatório. Ele também já me dá aqui onde entra o poder do agente, onde ele já me dá alguns insights, algumas ações que eu posso estar tomando já de início. Ele pergunta se eu quero, você pode estar revertendo essa transação, posso estar criando entradas de diários, vinculando transações a uma outra movimentação, ou aceitando como está, porque eu reconheço que em algum momento do mês eu precisei fazer esse ajuste, então eu reconheço essa distorção. E do lado direito aqui, você tem as atividades, onde ele fala exatamente quando que ocorreu essa atividade, ok? Informando novamente empresa, a conta contábil, a data e o diário auxiliar do contas a pagar, que a gente está falando de contas a pagar. Ele fala aqui a crítica, informando que houve uma falha na reconciliação e que no razão e não no diário auxiliar. O interessante do agente, que imagina só, se você tivesse que fazer esse tipo de ajuste hoje, teria que fazer, além, primeiro que você já investiu um bom tempo investigando, encontrando a discrepância. Depois você teria que ir lá no diário da contabilidade, o diário geral, ou nesse caso, no diário do contas a pagar, e realizar o ajuste manualmente. Então você teria todo esse processo de navegação. Com o agente, então, ele já te dá a sugestão aqui. Então, por exemplo, se a gente eleger aqui, o comprovante 288, eu posso eleger aqui dizendo que eu aceito essa alteração, não vou fazer alteração alguma, e ele me pede um motivo. Motivo, eu posso colocar ajuste incorreto. Esse é interessante aqui que ele vai estar trazendo para vocês lá nos relatórios todas essas descrições, tá? Então, clique em OK. Olha que legal. Ele já saiu aqui das opções onde tem que mitigar, né? Tratar essa exceção. Ele voltou aqui para a tela agora de exceções tratadas. Vou visualizar ele aqui. E aqui nós localizamos o nosso comprovante. No centro aqui ele fala exatamente o que foi feito lá no nosso contas a pagar e no razão, informando os valores, comprovante, datas, tá? E os valores tanto de contábil e relatório. E do lado direito, onde estão as nossas atividades, ele está mostrando para nós tudo o que foi feito. E o interessante aqui, imagina que você precisa desfazer. Ó, fiz essa alteração, mas não era para ter feito, agora eu preciso desfazer para refazer de outra maneira. Olha que simples, posso simplesmente clicar aqui no desfazer, coloco o motivo, tá? Ajuste incorreto e clique em OK. Pessoal, já voltou. Olha só o tempo que você economizou primeiro para localizar a inconsistência, fazer o ajuste e desfazer o ajuste. O agente veio de fato para estar fazendo todo o trabalho para o usuário, só que você o tempo todo no comando, você toma a decisão final. Ele só te dá assessoria em rastrear as inconsistências. Então volta aqui para a tela inicial e de novo ele voltou aqui as 12 sessões e 5 exceções ainda que foram tratadas e as 7 exceções ainda pendentes porque eu voltei, ok? O interessante de eu passar aqui para vocês, o cérebro por trás desse agente, como que ele calcula todas essas informações. Então, vindo aqui na engrenagem, você vai notar que ele está buscando exatamente toda a movimentação do contas a pagar, contas a receber, bancos e impostos. E da onde que ele busca? Lá do perfil de lançamento de cada um desses módulos. E o interessante aqui é que no momento que você precisar criar
um perfil de lançamento novo e inserir as contas contábeis, você não precisa se preocupar em atualizar aqui. Ele já faz isso de forma automática. E também, se for necessário, você precisar inserir de forma manual, ele também tem essa possibilidade de vir aqui e inserir. Mas eu recomendo utilizar de maneira automática, já que a gente já faz isso para você, tá bom? Voltando. Então, esse é o poder do agente que eu acabei de mostrar para vocês. O quanto você pode estar ganhando tempo no processo de reconciliação. Então, imagina só, aquilo que nós já falamos, que é um processo que exige muita atenção, muito tempo de dedicação para localizar essas contas e mais tempo ainda para fazer esses ajustes. Então, com esse agente de reconciliação, você vai ganhar muito tempo, será muito mais assertivo nas suas alterações, tá? Agora eu quero subir um pouco mais o nível da IA dentro de negócio, só que estendendo um pouco agora para fora do RP, ok? Então eu vou trocar aqui minha tela, vou puxar aqui uma tela que eu tenho do Excel, ou seja, eu peguei, imagina a situação que, perdão, a situação que eu preciso comparar meu orçamento de despesas, as minhas transações bancárias, referente a um range ali, um período que eu preciso estar analisando. Então, eu exportei de dentro do RP, estou aqui na minha planilha do Excel, tá? Aonde eu consigo já fazer todo esse tipo de análise. E olha quem está aqui comigo mais uma vez, o agente financeiro, ou seja, o Copilot também me acompanhando em todas as etapas. Então, ao acionar o agente de finanças, ele já me recebe ali, me fala as ações que eu preciso estar tomando. Nesse caso, vamos seguir para a opção de reconciliação financeira, que é o que eu estou fazendo. Ele já me informa quais são as tabelas que ele está trabalhando aqui para fazer esse tipo de análise. Mais para baixo, ele tem um pouco, está me falando o que que ele está comparando. Então, estão comparando as datas com as transações, as despesas com as transações e o orçamento com as transações. Eu posso dar um keep aqui para ele, beleza, está pronto, ou também posso estar adicionando novas variáveis. Eu quero que você compare agora também pela descrição, quero que você cruze as datas. Isso é possível fazer também. E finalizando aqui, eu clico em reconciliar data. Olha que legal. Em um segundo, ele foi lá e montou todo o processo de reconciliação, de análise comparativa do meu orçamento de despesa com a minha movimentação bancária. Se de fato eu pegar aqui das linhas, por exemplo, a linha 16, ele me fala que no dia 19 do 2 eu tive uma despesa com entretenimento de 160, ou seja, eu orcei, de fato ocorreu um valor, mas foi apenas de 30, e aqui ele me dá a diferença, 130 ali, que foi o que realmente aconteceu. E olha que legal, ele também nos traz um insight do que aconteceu aqui. Tá? Então, aqui no insight, ele está me falando que a reconciliação identificou 13 conjuntos de transações no relatório que correspondiam perfeitamente entre o orçamento de viagem e o extrato bancário. Ele também mostra aqui que havia 4 conjuntos de transações no relatório classificados como potencialmente que correspondiam, e de fato eles estão aqui, as 4 transações. Tá? Ele tem aqui também que um total de 14 conjuntos de transações de relatórios apresentaram discrepância entre o valor orçado e o valor movimentado, tá? E o que eu acho interessante também é que eu posso estar pegando esse insight e pedindo para ele inserir aqui na nossa num demonstrativo que ele mostrou para nós da reconciliação, porque eu posso estar salvando isso aqui no PDF, posso estar enviando isso para um e-mail do meu gestor ou para a pessoa que realmente precisa receber essa análise para fazer suas aprovações e suas considerações, tá? Eu preciso estar preso somente a essa visualização? Não, não pode, não precisa. Você pode ter também seus próprios templates. Então, se você tiver um template, você pode estar importando ele aqui e ele automaticamente vai fazer essa análise que acabamos de mostrar utilizando esse novo template que você estaria utilizando aqui no Excel, ok? E agora que já entendemos como o agente de finanças está transformando a experiência do usuário, estendendo os dados do Finance para o Excel, vou subir mais um pouco o nível. Quero mostrar
quero mostrar para vocês como criar seu próprio agente no Copilot Studio. Então, vou modular aqui, compartilhar uma outra tela. Só um minutinho. Muita coisa para falar, pessoal. Bora. Então, ó, estou conectado aqui no meu aplicativo do Copilot Studio. Tá? Quero mostrar como você pode criar o seu próprio agente de forma simples, rápido, sem precisar de desenvolvedor. Essa criação do agente abre um leque de possibilidade para estar automatizando o atendimento, orientar os usuários e até orquestrar tarefas complexas dentro do sistema corporativo, ok? Então, aqui, ao acessar o seu Copilot Studio, já temos alguns agentes que já foram disponibilizados aqui pela Microsoft. Recomendo que vocês os utilizem, entendam como que funciona a interação com eles. É possível vocês também acessar os scripts, verificar ali como que foi montado, qual que é a lógica por trás desses agentes, para ficar muito mais fácil quando você for criar o seu. Porém, o nosso foco aqui é criar o nosso próprio agente. Então, vou mostrar para vocês como é rápido e simples criar seu próprio agente. Então, na tela do aplicativo do Copilot Studio, vamos aqui em Agentes. Vou clicar aqui em New, Novo Agente. E olha que legal aqui, ó. Ao abrir a tela de criação do agente, ele chamou mais uma vez o Copilot. O que ele gerou o Copilot aqui? O Copilot irá nos assessorar a criar um script do que esse agente irá fazer primeiro. O que é esse agente? Quais serão as instruções, ou seja, o que ele vai fazer e qual que é o público que eu quero atingir, pensando que eu estou criando um agente aqui para interagir somente dentro da minha organização, ok? Não é isso que eu vou mostrar agora. Eu vou entrar aqui na configuração porque eu quero que vocês entendam uh, aonde cada informação daquele script seria inserido, porque se você precisar criar e dar manutenção depois, vocês conseguem localizar exatamente aonde estão as instruções ou descrições que vocês colocaram e quais são as fontes de conhecimento, ok? Então vamos pensar ali, vamos criar um agente, vou chamar esse de agente de suporte, perdão, agente de suporte técnico. Vamos aqui para a nossa descrição, tá? Essa descrição é usada para os usuários entenderem o que o agente faz. Então, vamos colocar aqui, ó. Agente utilizado para responder, vamos lá, para responder dúvidas técnicas do dia, vamos lá, do dia a dia, tá? Com acesso a sistemas, problemas de e-mail, instalação de programas, entre outros. Ok? Agora temos que inserir as instruções, tá? Aqui é diferente, porque as informações aqui é como a IA irá se comportar. Levando em consideração que você está iniciando agora a questão da criação do seu primeiro agente, então vamos utilizar o Copilot para estar nos assessorando na criação desse prompt, tá? Para estar inserindo as instruções para esse nosso agente. Então, vou puxar aqui o nosso Copilot, tá? 365, e vou colocar as informações simplesmente assim, pessoal. Me ajude a construir. Vamos lá. Me ajude a construir um prompt, é o que nós queremos agora. Um prompt simples de IA é para o Copilot Studio. É para o Copilot Studio. Vou colocar agora, ó. Você é um agente de IA treinado. Vou colocar treinado para
responder dúvidas frequentes. Só corrigir essa crítica aqui, pessoal. Responder dúvidas frequentes de usuários sobre TI, com base em documentos internos. Tá? Vou pedir para que ele seja direto, claro, se é necessário, eu vou acrescentar mais um pontinho aqui, tá? Se é necessário, indique o próximo passo ou responsável. Prontinho, pessoal. É exatamente isso que eu preciso fazer e dou o comando. Então, aqui é o Copilot nos assessorando na criação. Ou seja, eu estou pedindo para uma IA criar outra IA. Ok? Ele já gerou nosso prompt aqui. Simplesmente eu preciso só copiar e anexar aqui nas nossas instruções. É exatamente isso que eu tenho que fazer. Na sequência, nós temos aqui as solicitações sugeridas, tá? Não vamos utilizar aqui, mas só para vocês entenderem. Essas solicitações sugeridas são aquelas perguntas frequentes, perguntas padrão, que são feitas em determinada área. Deixa eu até mostrar aqui. Digamos, eu estou me referindo exatamente a essas perguntas aqui, pessoal. Então, imagina só na situação que nós estamos, de fato, criando aqui um agente de TI, então eu posso estar inserindo já algumas perguntas frequentes que acontecem no dia a dia para quem está ali trabalhando com situações, por exemplo, esqueci minha senha, preciso resetar minha senha, estou sem acesso a uma pasta do SharePoint, preciso de acesso a um determinado documento, então já veria ali as pesquisas para estar agilizando cada vez mais o dia a dia do seu usuário na hora de abrir um chamado ali para o suporte, tá, de TI, em sua empresa. Só o que a gente vai estar utilizando aqui será o nosso conhecimento, tá? Aqui é onde damos inteligência para o nosso IA, onde vamos colocar ou adicionar a base de conhecimento, podemos apontar para um website. Deixa eu acessar aqui e mostrar para vocês. Calma aí. Perdão, cliquei no lugar errado. Falei uma coisa e cliquei em outra. Prontinho. Eu posso estar publicando, pegando essas informações de um site público, do Dataverse lá, apontando para minhas tabelas de uma fonte de dados, para o Dynamics 365 e do SharePoint. Vamos trabalhar aqui com o SharePoint. O SharePoint é uma das plataformas de armazenamento de documento mais utilizado pelas empresas devido a seu nível alto de segurança e de compartilhamento dentro da sua organização desses documentos. Antes de inserir, de apontar para lá, vamos criar esses documentos. Então, aqui estou no meu SharePoint, criei uma página aqui, ok? E vou inserir conhecimento. E o que eu vou fazer para fazer isso? Vou, mais uma vez, chamar o nosso Copilot para estar nos apoiando nessa missão. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou solicitar para que ele gerar 10 perguntas com respostas referente a suporte técnico de TI. Prontinho. Claro que aqui eu estou gerando de forma genérica, tá? Na sua organização, vocês com certeza terão alguns documentos com políticas, com as boas práticas de como abrir, fazer essas perguntas recorrentes ali do seu dia a dia, que você pode estar inserindo ali também, tá? Aqui, pedir para o nosso IA estar nos apoiando. Então, ele gerou aqui as 10 perguntas que eu precisava, tá? Na verdade, ainda está gerando para nós. Ele está finalizando. Ok, finalizou. Eu copio. Aqui no SharePoint, eu vou pedir para ele abrir um documento do Word, especificamente. Aqui, pessoal, ele pode ler da base de conhecimento de diferentes formatos aqui de documento. Word, arquivo TXT, que é os arquivos de texto. Só o Excel,
que já não seria por aqui. O Excel é um outro nível que eu posso estar mostrando para vocês numa outra apresentação, ok? Então, inicialmente, vamos ficar com essa daqui. Então, eu já inseri a primeira documentação, vou dar uma atualizar aqui que ele já carregou. Vou fazer o seguinte, vamos solicitar mais 5 perguntas. Deixa eu pegar aqui, vou colocar gerar mais 5 perguntas com respostas, tá? Com respostas. Deixa eu pensar aqui para ficar mais fácil. Pronto. Dessa vez, como? Aí eu posso estar adicionando, ó. Limpar os caches do Windows. Posso estar inserindo também acessar o SharePoint do comercial. E vou pedir para ele estar gerando para nós. Ok, mais uma vez a IA dando todo o suporte necessário para que você esteja gerando o seu próprio agente sem conhecimento de código, que é literalmente o método de low code, no code mesmo, para você estar criando o seu agente. Então, gerou aqui o que nós precisávamos, vou copiar, vou abrir um outro documento. Eu quero enfatizar para vocês aqui que eu não preciso ter uma única fonte de conhecimento, vai ter várias fontes aqui outro lado. Ok, já carregou. Deixa eu só confirmar. Perfeito, gerou aqui. Volto lá para o nosso agente. E agora sim, eu vou pedir para ele buscar lá no meu SharePoint essa documentação, tá? Ele já localizou aqui os dados da minha IA. Pessoal, aqui eu fiz toda essa conexão porque o meu agente está conectado na mesma conta do meu Copilot Studio que eu tenho todos os acessos. Então, se de repente, quando vocês forem fazer, vocês não estou conseguindo localizar, só certifiquem que estão utilizando as mesmas credenciais ou que você tem acesso ao seu SharePoint. Eu posso estar selecionando direto aqui a pasta, que ele iria ler todos os documentos que possa ter dentro dessa pasta, ou posso pegar o documento específico. E nesse caso, eu vou pegar o documento específico. Pedir para ele confirmar. Eu posso estar inserindo uma descrição aqui para ele, alterando essa daqui. Então, conhecimento de suporte técnico. Eu vou alterar aqui, pessoal. Colocar 01. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Tá? E só vou alterar ali uma coisinha. Acho que na hora de copiar ele. Ok. Eu vou colocar aqui 02. Conhecimento de suporte técnico. Conhecimento de suporte técnico 2. Deixar padrãozinho. E ok. Acabamos de adicionar conhecimento, que é a inteligência para nossa IA. Fiz todo esse processo. Agora sim, a gente só precisamos, de fato, tem que criar o nosso agente. Só um segundinho. Só atualizar, pessoal, aqui que ele precisei atualizar ali porque ele, por algum motivo, desconectou durante o processo. Mas não tem problema. Agora que já está tudo pronto aqui, só colocar aqui novamente. Só um segundo. Coisas que acontecem do ao vivo. Agente suporte técnico. Agente suporte técnico. Volto ali. Na descrição aqui, vou estar inserindo. Nós colocamos ali utilização. Deixa eu só ver o que eu vou colocar. Bom, já lembrei. Agente utilizado para responder dúvidas técnicas do dia a dia.
como acesso a sistemas, problemas, tinha colocado problemas de e-mail também, problemas de e-mail, instalação de programas e outros. Entre outros, ok? Eu tinha colocado a instrução, vamos lá buscar a nossa instrução que eu havia solicitado. Ok, deixa eu limpar aqui. Vamos estar vendo. Me ajude a construir um prompt. Um prompt simples de IA é para o Copilot Studio. Copilot Studio. E aí vou colocar a instrução. Você é um agente de IA, né? De IA treinado para responder dúvidas frequentes de usuários sobre TI, com base em documentos internos. Com base em documentos internos, seja direto, eu coloquei também seja claro, né? Então, eu coloquei assim, ó, claro e se é necessário, que isso aqui é interessante, indique, espaço, indique o próximo passo ou responsável. Prontinho, pessoal. Deixa eu gerar um novo script para nós. Ok. Vou copiar agora esse prompt do script que eu acabei de solicitar. Vou anexar aqui. Ok. Pessoal, tá acontecendo alguma coisa aqui. Vou fazer o seguinte, para a gente não perder. Deixa eu copiar essa informação aqui. E essa daqui. Prontinho. Vou dar um novo. Vou direto. Por conta da minha internet, já tá caindo a conexão, pessoal. Agora vai. Suporte técnico. Já deixa eu copiar as informações aqui do lado. A gente não precisar fazer tudo do zero. Copiei as instruções. É quando eu coloco essa instrução aqui que ele tá reclamando. Tá bom. Pronto. Coloquei a instrução exatamente como eu preciso que ele faça aqui. Dessa forma ele vai acatar também. Eu vou estar adicionando nossas fontes. Como é que é o nosso SharePoint. Buscando a nossa fonte. Vou colocar as fontes específicas, como eu havia mencionado no começo. Não vou alterar dessa vez a descrição, tá? Fiz isso, vou criar o agente. Vamos ver se ele como vai se comportar. Qualquer coisa eu altero um pouco mais a questão do nosso script, que deu um probleminha ali na conexão, pessoal. Ok. Agente criado, está pronto. E vamos fazer um teste, ver se de fato ele está funcionando como
havia esperado. Então, tem uma das perguntas que havíamos inserido ali na sua base de conhecimento. Vou inserir aqui. Note que ele já se apresentou, que é um agente de suporte técnico. Pedi para ele estar buscando essas informações dentro do agente. Então, ele está exatamente verificando se as fontes inseridas estão disponíveis. Deixa ele finalizar. Olha que legal. Ele realmente localizou a nossa fonte ali. Boa. Perfeito. Foi lá e localizou a nossa informação. Então, se eu for aqui alterar, pegar uma outra pergunta, com verificar a atualização pendente do Windows, mais uma vez, ele vai estar nos ajudando. Ok? Agora, digamos que você criou esse agente, mas você não quer utilizar ele dentro do Copilot Studio, porque você não vai ceder lá, pessoal da equipe, da empresa, acesse meu Copilot Studio e faça esse tipo de consulta, verificação. Não, vamos estender ele para os canais. Nesse momento dos canais, eu tenho algumas opções para estar compartilhando ele. Inicialmente, quero compartilhar ele via Teams ou Copilot 365. Olha como é simples. Então, só de se apontar, ele já tem ali um script que ele já mapeia para nós, porque está conectado à minha conta, e simplesmente dou adicionar. Após adicionar, ele pede para publicar. Pessoal, qualquer alteração feita no nosso prompt, é necessário sim fazer esse tipo de publicação para ele acatar suas alterações. E agora eu posso, posso estar vendo aqui direto no link. Vou abrir uma nova aba aqui. Deixa eu tirar esse cara aqui da frente. Vou estar anexando o nosso link do Teams. Pedir para ele abrir. Tá, automaticamente vai pedir para estar anexando aqui o meu agente ao meu Teams. Posso estar mudando a aparência ali, a logo. Posso colocar a logo da empresa para que ele possa estar fazendo isso. E nesse momento aqui ele está publicando para nós, tá? Ok? Vou pedir para ele abrir. E de fato, o nosso agente já está aqui pronto para ser utilizado direto do seu Teams. Você pode estar colocando isso no Teams da organização, da sua empresa, e aí sempre que um usuário precisar abrir um chamado lá no seu suporte para verificar qualquer tipo de situação relacionado à TI, automaticamente vai puxar aqui. Vamos fazer um teste, né? Deixa eu colocar aqui um olá. Pode puxar lá, como posso te ajudar? Vamos pegar uma pergunta aqui que temos. O que é memória RAM? Vamos pegar uma coisa mais simples aqui, ó. Como instalar os drives corretamente. Vou pegar aqui o nosso Teams. Localizei. Vou inserir a perguntinha aqui. Eu vou pedir para ela como instalar um drive corretamente. E aí, mais uma vez, ele está indo buscar lá na nossa fonte de conhecimento como resolver essa situação. O interessante ali de você ter aquela fonte de conhecimento, que conforme forem surgindo novas situações na sua organização, você vai lá e vai inserindo todas essas movimentações. Agora eu quero saber como compartilhar a pasta do SharePoint, como limpar o cache do RP, do Windows, como desligar corretamente o seu computador, se tiver vários documentos, ele travou. Então, tem como estar fazendo esse tipo de informação. E aqui é o agente acoplado com uma extensão no meu Teams, mas também posso ter ele lá no meu Copilot 365. E por fim, quero mostrar para vocês os agentes que eu criei com fontes de dados diferentes, tá? Vamos utilizar primeiro esse agente. Esse agente aqui é um agente fiscal que eu criei para os pedidos de venda. Então, digamos que eu ali na condição de faturista, precisei criar ou cadastrar um novo cliente para atender um faturamento para um estado que eu nunca enviei. Então, fui lá, montei a matriz de impostos e preciso garantir que aquela matriz de impostos esteja tudo ok e válida. Para isso, primeiramente, eu vou verificar se ele está olhando para minha fonte de dados. Então, eu vou pedir para ele que por favor, informar somente o número dos pedidos de venda de julho de 2025.
porque ele está indo buscar lá das minhas fontes de dados, no qual eu apontei aqui para essa consulta. Legal, ele puxou aqui o nosso pedido que eu mostrei lá no RP 433. Ele já puxou aqui para nós, tá bonitinho. E agora eu posso ainda acrescentar mais ainda. Eu sei que essas informações você também pode estar consultando lá dentro do RP, mas imagina só, você utilizando o agente para fazer as consultas, não do que você já tem no RP, mas também aprimorando, adicionando inteligência àquela tarefa. Então imagina só, vou pedir para ele me informar, por favor, informar, uhum, informar quais desses pedidos estão com destino a São Paulo. Ele vai localizar quais desses destinos, vai estar olhando lá para a nossa fonte de dados, vai estar verificando para nós de qual ele já atualizou, já localizou quais são esses clientes. Ó, legal, esses 3 pedidos. E agora, o que que eu preciso fazer é o seguinte: eu vou pedir para ele, ó, por favor, poderia verificar se a matriz de impostos do pedido, eu falei um pedido específico, tá? BRMF, que é o nosso primeiro pedido ali, 000433, está correto para o destino SP. Ok? Então, nesse momento, o agente está verificando, minha fonte de dados está pegando o meu pedido, a matriz de imposto, mais a minha matriz de análise fiscal para fazer essa comparação. E olha que legal, verificando a matriz de imposto, então, ele de novo trouxe aqui o nome do cliente, qual que é o produto, quantidade, lembra? Produto a 1.500, então ele está olhando lá para o nosso RP. As alíquotas estão sendo aplicadas aqui, o caminho fiscal para o tipo, tá? Desse cliente. Esse cliente aqui é um cliente de revenda, está falando destino São Paulo. E olha que legal o caminho fiscal, tributação cheia. Fala para mim quais são os tipos de impostos que eu preciso estar aqui e suas observações. Ok? Isso utilizando uma fonte de dados Microsoft. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa mesma consulta, só que utilizando uma outra fonte de dados, tá? Um monte de fonte de dados, agora estou indo apontando lá para o nosso TOTS. Favor informar somente o número dos pedidos de vendas de julho de 2025. Vamos esperar ele processar aqui as informações. Ele está lendo, está fazendo todo aquele script que nós montamos, tá? Olha que legal, ele de fato localizou o que nós precisamos aqui dentro do nosso RP, da nossa fonte de dados. E agora eu vou dar mais um salto, que eu criei um agente, que esse é o orquestrador. Esse é um agente que chama outros agentes, tá? Então imagina uma situação onde eu tenho duas fontes de dados totalmente apartadas, diferentes, e eu preciso que ele venha aqui e localize todos os meus pedidos. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Por favor, informar somente o número dos pedidos de venda de julho de 2025. Automaticamente, ele vai estar buscando essas informações em duas fontes de dados distintas. E, de fato, ele trouxe ali para nós. Tudo certinho. E aqui ainda posso também fazer todas as minhas consultas fiscais. Por exemplo, poderia verificar se temos algum pedido com destino. Vou colocar MA. E vai estar localizando para nós se tem algum para Amazonas. Vamos ver. Deixa ele processar. De novo, está buscando nossos dados lá da nossa fonte, consultando nossa matriz de impostos, e de fato ele localizou os pedidos aqui, ó. Tem o 383, 283, e ainda posso ver, ó, esses são os pedidos vendidos com destino para o estado do Amazonas. Ok. E aqui, pessoal, o que eu quero enfatizar? Que
o agente inteligente trabalhando para você, fazendo várias consultas de acordo com as suas fontes de dados, de acordo com as inteligências que foram atribuídas para você, para esse agente te assessorando em todos os momentos. Aqui eu estou fazendo de novo no Copilot Studio, mas você pode estar estendendo ele para consulta como no Teams, o Dynamics 365 para estar te apoiando o tempo inteiro. Bom, por hora eu encerro por aqui essa questão do Copilot Studio e volto a palavra para o Hélio Costa. Obrigado, Léo. Eu vou seguir aqui, pessoal, só dando uma relembrada para vocês do que a gente falou no começo da apresentação, né, do 365 Copilot, de como ele orquestra a situação toda a partir do prompt, que o Léo mostrou alguns casos aí, né, o que é a interação, né, basicamente, que é traduzir o prompt na uma linguagem entendível pelo graph, né? Porque às vezes a gente faz uma pergunta, mas ela não é exatamente estruturada para buscar a resposta de maneira mais assertiva. Isso faz a busca nos conteúdos que você tem, é transferido a uma linguagem padrão de resposta e verificação de compliance e segurança até que volte aí ao seu aplicativo para você tomar ação. Bom, por que isso? Porque agora nós vamos ver como o sistema funciona a nível de 365, né? É que o 365 pode nos ajudar no nosso dia a dia. Então, é a segunda camada do Copilot trabalhando com a fonte de dados. Neste caso aqui, eu estou juntando informações de cliente, de fornecedor, de saldo de estoque, de financeiro. Né? Então, veja que quando você sobe a informação para dentro do 365, o sistema sozinho faz uma análise para você do conteúdo que você está querendo analisar, tá? Essa fonte de dados, ela outra vez, ela vai estar vinculado a várias coisas que nós mencionamos no começo, né? Da estrutura interna que você tem. Então, eu tenho aqui o meu banco de dados que tem saldo do cliente fornecedor, com valor aberto e vencimento, tenho pedido de compra, tenho saldo bancário, tenho estoque. E aí, assim, o que você quer fazer? Eu posso selecionar alguma ação sugerida, né, dado o meu conteúdo, ou eu posso simplesmente escrever no prompt aquilo que eu pretendo que seja feito dentro desses dados que eu subi para análise. Tá? Então, vamos fazer aqui um fluxo de caixa, vamos pedir para ele fazer essa análise para nós e vamos entender que a sua demanda, o seu cenário eu tenho uma apresentação para fazer para a minha direção do que é o meu fluxo de caixa, tá? Do que é a minha projeção ou possíveis estrangulamentos que eu possa ter a nível futuro. A gente já mencionou, toda essa análise ela pode ser feita de maneira manual, por você. Ou você pode usar o Copilot para que ele trabalhe isso a seu favor. Então, é a estrutura fazendo o chamado trabalho manual, né? Todo o tempo de trabalho manual, ele é feito pelo sistema, tá? E você vai passar a fazer uma análise mais estrutural do que eu faço sabendo dessa situação, tá? Então, eu tenho uma análise feita sobre o histórico de recebimento e de pagamento, né? Mas eu posso fazer uma análise mais profunda de qual é a tendência que eu tenho, por exemplo, de futuro, baseado no meu histórico passado. Né? Para quê? Para que você tenha, então, uma predição dos dados do que possa ocorrer para a sua companhia. Então veja que o Copilot ele está analisando os seus dados, lembra, dentro do ambiente seguro, que é a sua estrutura, o seu tenant, ele não está trabalhando com dado externo, tá? Ele está aqui, ó, trabalhando no tenant interno, e você está fazendo uma preparação de uma apresentação, tá? Ou seja, eu fiz, legal,
Agora eu quero que ele crie uma apresentação do fluxo e do gráfico para diretoria. Bom, então, você está em linguagem natural, né, que é o chamado prompt de comando, solicitando que o sistema crie algumas coisas para você. Então, você está mais preocupado em fazer a análise do conteúdo, saber se isso está te levando para um caminho que te resolva uma possível situação de fluxo, ao invés de estar gastando o seu tempo preparando dados manuais. Deixa o sistema trabalhar para você, deixa que ele faça esse tratamento para que você tenha mais tempo para fazer análise, né? Então, muita gente, quando assim, parado em frente do que é as possibilidades do 365, não sabe que tipo de pergunta se pode colocar. Normalmente, ao final de cada conjunto de análises, o sistema vai te sugerir algumas coisas dentro do contexto do que você está tratando. Então, eu tratei de um fluxo de caixa, eu tratei de fazer isso de maneira gráfica, eu estou pedindo que ele crie uma apresentação, então ele criou a apresentação para mim, ó, executiva, para a diretoria, previsão de fluxo, tá? Fez o resumo, tem um gráfico, tá? Vamos ver o que acontece com esta apresentação que está aqui. E à medida que nós avançamos no que é a... análise financeira, fluxo de caixa 40 dias, resumo dos saldos, então ele preparou para você o que é a projeção e ele adicionou para você um fluxo e ainda deu alguns insights, tá? Picos de entrada e saída neste período, necessário monitorar saídas elevadas em 8. Mas falar, gostei do que vi, mas aí a gente sempre tem um mais, né? Eu posso adicionar mais detalhes a essa conclusão, eu posso, de repente, querer, na página inicial, inserir um logo, né? Puxa, vamos deixar isso aqui mais bonitinho, vamos inserir o logo da companhia no primeiro slide. Sempre vem a pergunta, tá, mas esse logo está onde, né? Onde que está esse logo que eu não vi? Então, se ele encontrar o logo, ele vai fazer a inserção para você. Se ele não encontrar o logo, ele pode pedir que você, por exemplo, adicione o logo para que ele possa, então, inserir o logo dentro do contexto, tá? Vamos guardar ele fazer a tal da análise da pergunta, se ele vai encontrar o logo em algum lugar, tá? Se não, nós vamos ter que passar isso para ele. Parece que houve um problema ao tentar inserir o logo, tá? Ele não está disponível. Para que eu possa, então, concluir isso, eu preciso que você me envie o logo. Então, é meio óbvio, né? Já que a gente não mandou o logo, mas, como às vezes a gente fala, o prompt, ele aceita que você peça qualquer coisa. Porém, às vezes, a nossa solicitação, ela não tem sustentação. Então, ele vai ajudar com que a gente, então, dê sequência. Aí, se eu vou procurar meu logo aqui dentro, deixa eu ver um que eu... Perdi meu logo. Company Logo, passou ali. Eu tinha visto Passou? Company Logo. Obrigado. Aqui, Ali, ótimo. Maravilha. Aqui meu logo, tá? Vamos falar com o pai para ele não ficar triste, né? Tá bom? Aqui. Nosso logo. Vamos ver agora como ele dá sequência na inclusão desse logo dentro do meu PowerPoint para parciação. Assim, ó.
texto principal, slogan We Deliver, em letras menores, cinza escuro, vou incluir esse logo na apresentação, desejo a cabeça em todos os lados, eu aprendo na capa e no final. Tá? Responder na capa e no final. Veja que a linguagem, né, é uma linguagem extremamente natural, né? É como se você estivesse falando com alguém para executar isso para você, assim, não existe não exige nenhum conhecimento técnico profundo, existe uma interação e desejo, exige sim o conhecimento do que é aquilo que você está objetivando, né, que é o conhecimento de tratamento financeiro, né, do que eu quero levar para a minha diretoria e saber se isso está adequado à entrega que está sob sua alçada. Tá? E em cima de uma situação dessa, existem várias outras análises que você poderia incluir, como rentabilidade de venda, projeção de estoque, né? Solicitação de saldo financeiro para saber se você faz, por exemplo, uma captação de título, né, um desconto de título para reforço de ciclo de caixa. Tudo isso são situações que ele pode te sugerir em função da análise que você está fazendo, mas o principal é você saber das possibilidades, tá? Só que ele não tem limite. Ele deixa assim, a pessoa extremamente livre para que ela faça, então, as projeções, faça as análises, faça as simulações, né? E aí você consegue fazer várias simulações em pouco tempo. Aqui, ó, meu fluxo de caixa com meu logo, objetivo, fonte de dados, né? E como eu pedi para colocar no final, está aqui a minha apresentação. Então, assim, é um exemplo curto, né? Mas acho que dá para perceber o que é o tamanho da abrangência e das possibilidades que você tem com o Copilot M365. Eu encerro por aqui e vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Leandro, para ele falar para vocês de alguns casos de sucesso. Obrigado, Hélio. Obrigado, Léo, pela demonstração também, excelente demonstração na prática. Hélio, se puder me ajudar aí com os slides. Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês de alguns casos de sucesso e logo à frente explicar um pouquinho como é que a gente pode ajudar vocês nessa jornada, né, de evangelização, de uso do Copilot dentro das empresas de vocês. Então, primeiro, falando de alguns casos para vocês saberem, esse aqui é um caso que a gente implementou uma melhoria bastante significativa no processo, na cadeia de suprimentos de uma grande companhia. Essa empresa é uma empresa de engenharia e construção, então ela é especializada em obras civis, em montagens de grandes indústrias, de fundações bem especiais, então, e desenvolvimento imobiliário, né? Então, um segmento como uma empresa como essa, vocês já entendem que a cadeia de suprimentos dela é bastante complexa, envolve realmente muitos fornecedores, diversos itens, né? De diversos tipos de gênero, né, e tipos, basicamente. Então, o processo aqui, essa empresa enfrentava bastante dificuldades, né, uma ineficiência bem pesada ali em relação a essa padronização desses itens, né. Então, esse processo ele era bem manual, de identificação de registros duplicados, realmente de ter essas descrições incompletas dos itens, né, da gente ter realmente itens duplicados, às vezes com diferenças, né? A gente sabe que isso, de acordo com cada fornecedor, pode mudar, às vezes uma nomenclatura, alguma coisa. Então, a gente implementou realmente um agente para fazer integrado ao Dynamics, no caso, eles já são usuários do Dynamics 365 Finance, para justamente fazer essa automação de identificar os registros duplicados, de ter uma padronização, né, da melhor descrição desses itens, já sugerir as descrições também, né, e promover também justamente as recomendações para consolidação e normalização de todos esses dados. Então, realmente, essa solução ela reduziu significativamente esse esforço que era todo feito manual, né, e melhorou bastante, então, a eficiência dessa operação e, principalmente, a questão da precisão dos dados, né, pessoal? Então, realmente foi uma melhoria bem interessante para a parte de cadeia de suprimentos, que isso impactou diretamente também aí no processo deles financeiro, no processo de compras, né? E tudo que está atrelado, tá? Então, o segundo caso aqui que eu tenho para compartilhar com vocês é a questão de um agente, que é o agente, vamos dizer assim, onde a gente tem uma implementação muito rápida,
que é justamente disponibilizar informações seguras, como o Hélio trouxe lá no início, né, dessas informações estarem dentro da tenant de vocês, ou seja, controlada e tendo as informações também priorizadas. Também o Marco aqui colocou um cenário, né, onde como é que a gente prioriza a busca de informações na documentação que a gente tem da nossa companhia e também depois vá à internet também, né, vá a fonte de dados que a Microsoft provê aí no OpenAI, né, falando. Como é que a gente trabalha isso tudo? E aí aqui a gente criou, então, aqui a grande dificuldade era justamente disponibilizar as informações atualizadas dos processos dessa empresa de forma acessível, né, e rápida para todos os funcionários, claro, dentro de um nível de acesso ali, restrição de acesso específica para cada funcionário. Então, a ideia era justamente, a gente tem uma metodologia que se chama Start and Go AI for Chatbot, que é uma implementação rápida, num período de tempo curtíssimo, de 4 semanas, onde a gente consegue, então, implementar esse chat, né, fazendo todo o trabalho de linguagem natural, né, com todas as funcionalidades, buscando na documentação que a empresa possui, né, nessa empresa. Então, realmente, a gente deu acesso a esse bot a todos os funcionários, eles podem fazer essa busca rápida, né, e justamente ter acesso a essas informações de uma forma super eficiente, super rápida e o melhor de tudo, sempre a informação mais atualizada e restrita, né, de acordo com os perfis autorizados para cada tipo de informação. Então aqui, pessoal, a gente até aproveita para colocar, a gente coloca bastante, tem alguns casos, né, que a gente tem colocado o chatbot para o RH, por exemplo, mais específico, então voltado para as informações de RH, um chatbot, por exemplo, para Service Desk, para a parte de TI, né, para ajudar justamente na questão de atendimento na parte de TI. Então, para o jurídico, para suprimentos. Então, assim, existem vários cenários, né, que a gente pode também especializar este bot para que ele realmente responda as perguntas específicas, né? Então, a gente começa a ter ali, como o Hélio mostrou, né, o nosso M365, com os nossos agentes especialistas também, na nossa esquerda ali, né, naquele menuzinho, onde você consegue estar disponibilizando informações, tá? Então, essa é uma empresa, acabei não comentando, mas era uma empresa, só voltando ali rapidinho, só uma empresa da parte bem grande aí na parte de soluções sustentáveis de papel e celulose, né? Então, uma indústria, né, bem forte aí, tá? E o terceiro caso aqui que eu tenho para comentar com vocês é a questão da ampliação do Copilot de vendas, né? Então, focado em vendas, focado em melhorar o processo comercial, em dar uma ajuda de fato que seja produtiva, né? Que seja eficiente, que seja inteligente para o vendedor, para o time comercial. Então, aqui a gente está tratando de uma grande seguradora, líder aqui no Brasil, que tem uma gama de serviços bem grande, né, da parte financeira e seguros, né, de todos os tipos, automóveis, seguro de vida, saúde, né, entre outros. E são usuários do Dynamics Sales, que é a parte do módulo de vendas da Microsoft, e onde a gente justamente fez essa ampliação do uso dos recursos do Copilot com recursos mais especialistas, né, mais focados dentro do processo comercial da companhia. Então, a gente usou o que aqui? A gente usou o Copilot Studio, como o Léo apresentou para vocês, que a gente consegue, então, ter, né, vocês conseguiram entender, então, nesse evento, né, que a gente viu lá desde o Copilot Chat, que é o nosso Copilot de consulta gratuito, que a gente tem, né, o uso das informações da companhia, das informações que a gente trabalha dentro da companhia. Depois a gente passa para um uso de um Copilot um pouco mais evoluído, que a gente consegue, então, usar o Copilot Studio e personalizar ele, né? E a gente consegue ter ainda o Copilot dentro das aplicações de negócio com esse nível de automação e personalização. Então, justamente, a gente também trabalhou aqui com um método ágil para a implementação desse projeto, né? Onde a gente fez a implantação do Copilot Studio buscando em várias bases de dados do sistema, da companhia, então, em diferentes sistemas, incluindo o Dynamics 365 Sales também, lógico, e a gente realmente fez uma melhoria bem significativa aqui nos processos deles de vendas. Então, justamente, né, trazendo uma experiência do usuário bem aprimorada, vamos dizer assim, né, mas o principal, trazendo informações realmente para o time comercial de como, né, aumentar as vendas de fato, tá? Então, poderíamos citar mais alguns casos que a gente tem, tá? Trazendo para vocês alguns cenários também de monitoramento Teve um outro caso que a gente implementou num curto espaço de tempo também, que foram basicamente 4 semanas, numa indústria onde a gente faz um monitoramento da linha de produção dessa empresa,
então, que era uma máquina que tem uma linha de produção super crítica, e o pessoal tinha um tempo de reação demorado, vamos dizer assim, e isso afetava bastante, né, a produtividade ali daquele equipamento. Então, uma linha de produção bastante crítica. Então, a partir do momento que dava um erro naquela máquina, o Copilot é acionado. Então, a gente está falando de um Copilot, né, autônomo, o qual ele fica monitorando, lógico, não existe mágica nesses casos, né, o Copilot, e aí, como vocês já sabem, a plataforma Microsoft, ela é totalmente conectável a outras fontes de dados, né, através das APIs também, nesse caso, que foi o caso desse equipamento. Então, a partir do momento que disparava o problema lá um erro nessa máquina, o agente Copilot era acionado, né, através de um workflow, que a gente usa o Power Automate para se conectar lá naquela máquina, e disparava, então, buscava na fonte de dados de problema, nos KBs que existia, toda a documentação, buscava no sistema, que inclusive não era Microsoft, lá eles usam o ServiceNow para gestão dos tickets, históricos de problemas relacionados àquele código de erro e aquela situação de produção, e já acionava o time no Teams. Então, mandava uma notificação para o Teams com o problema sendo diagnosticado já e possíveis soluções. Então, o time já responsável já pode interagir com o agente ali, fazendo perguntas e conversando com ele também para já a tratativa, e já tinha o registro do ticket também lá no ServiceNow com o problema para ser tratado. Então, também outro caso bem interessante que a gente faz de automação, que é um agente mais autônomo, né? Começa a realmente ter as suas ações e chamar o time, o humano, para justamente interagir, tá? E a gente passa aqui para a nossa sessão por onde que a gente pode começar. Então, como a Alpha People pode ajudar vocês agora a implementar, seja o início, vamos dizer assim, né, seja a tirar as pessoas do ChatGPT e colocarem as pessoas para o Copilot Chat, né, é isso que a gente quer fazer, né, no primeiro momento, a fazer com que as empresas possam, primeiramente, ensinar as pessoas a trabalharem com o prompt, que ainda não é uma realidade de todo executivo, a gente sabe disso. As pessoas ainda têm um certo receio ali em como vai perguntar, em como vai fazer a pergunta, como vai passar a instrução, mas depois que a gente começa a usar, né, um ChatGPT da vida, a gente sabe que a gente não larga mais, mas primeiramente, então, institucionalizar, né? Como é que a gente passa? Você pode avançar um slide, por favor, Hélio? Como que a gente passa, então, a dar para vocês, né, esse caminho, né, iniciando uma evangelização, um uso do Copilot Chat, que é o gratuito, e depois como é que a gente fomenta isso dentro da companhia, como é que a gente mostra para a alta gestão, para a diretoria, para todos, né, a gestão da empresa, que vale a pena investir mais. E o que eu preciso para investir mais, né? Para mim avançar um pouco mais, para mim usar o Copilot Studio, para mim começar a personalizar a forma que esse agente vai se comportar através dos comandos que a gente vai passar para ele, que base de conhecimentos, que fontes de dados que ele vai fazer, que automações que esse Copilot pode fazer também, né, pela minha companhia. Então a gente fala muito hoje em hiperautomação. A hiperautomação agora, ela é o agente virtual. O agente virtual pondo em prática tudo que a gente já conhecia de hiperautomação. Então, a questão das automações dos processos, né, com RPA, seja com a parte de RPA, ou seja, com automações de fluxos de processos, né, bem específicos ali, a gente vai trabalhar com um agente inteligente sempre também operando, né, e orquestrando esses processos dentro da companhia. Então, esse agente ele tem a capacidade, além de fazer a automação, mas também interagir em algum determinado momento com o humano e aí voltar a realizar a tarefa também automatizada. Então, como que o Alpha People ajuda vocês a partir deste início até o fim, tá? Só voltando ali, Hélio, rapidamente ali para mim fechar ali o ponto ali. Pessoal, a gente pode iniciar com modelos de workshop, né? Que a gente pode fazer esse workshop, lógico, modelado, né? Para a maturidade de cada empresa de vocês, como é que vocês estão atualmente. Então, por exemplo, a gente tem workshops que a gente vai falar só de Copilot Chat, para fomentar o uso dentro da empresa, para padronizar. Tem workshops que, a gente já quer falar um pouquinho melhor sobre Copilot Studio, né? A gente já está um pouquinho mais avançado, então a gente faz um workshop, reúne as principais lideranças da companhia, os principais líderes das áreas de negócio, e se realmente apresenta esse foco, né, num workshop que a gente pode trabalhar aí, né, às vezes num workshop em um dia, ou quebrado em 2 turnos, né, a gente pode montar de acordo com a necessidade de cada empresa de vocês. Então esse workshop já traz uma visão para a companhia de o que você pode praticar agora e aonde você pode chegar.
né? Essa é a grande questão. Depois a gente entra já numa linha de implantação rápidas, que nem eu trouxe ali alguns casos de sucesso para vocês, onde a gente tem o Start and Go, que são metodologias de implantação rápida que a Alpha People tem, com implantações de projetos em até 4 semanas, né? Em alguns casos maiores, lógico, né? Mas parte, então, a princípio, aí de 4 semanas para uma implantação rápida de agentes inteligentes, né? Já seja um agente que vai fazer respostas, né? Um FAQ inteligente, basicamente, ou realmente um agente um pouco mais avançado também de autônomos. E aí, quando a gente entra nessa questão de agentes um pouco mais avançados, né, lógico, a gente tem o nosso processo também de entendimento melhorado, né, do mapeamento da necessidade de cada cliente, de vocês, dos processos de vocês, ou seja, a gente trabalha com assessment e uma implementação realmente sob medida. Então, aqui geralmente entra os agentes mais autônomos, né, os agentes mais avançados que vão executar os processos, né, de vocês dentro das companhias. Então, a gente entra aqui no entendimento. Aí, geralmente, a gente pode fazer o workshop e um Start and Go, ou a gente pode fazer um workshop e a implementação personalizada. Isso varia de acordo com a maturidade de cada empresa de vocês, tá? O que é importante é que aqui nessa parte a gente pode escolher também, né, algumas áreas específicas mais críticas ou uma área que pode ajudar bastante com a venda, né, dentro da companhia dessa iniciativa de IA dentro da empresa de vocês, e a gente colocar em prática, né, um MVP, um piloto para aquela área, seja a área jurídica, por exemplo, com a ajuda de análise de contratos, seja a parte de logística, seja a parte de suprimentos, né, então qualquer outra área que a gente pode, RH, TI, tá? Então aqui a gente escolhe algumas áreas e pode fazer então esse desenho dessa solução e implementação, tá? Então, passando aqui para o próximo slide, existe também a questão de algumas ofertas, pessoal, alguns investimentos Microsoft, que algumas empresas que estão aqui presentes estão habilitadas a participarem, né? E nós, como parceiro Microsoft, que somos, né, temos uma linha de competência no Business Applications, né, nas soluções Microsoft, somos um parceiro gerenciado Microsoft, e vocês, alguns clientes que já têm consumo, já usam o Microsoft 365, né, já usam o Word, o Excel, o PowerPoint, o Teams, né, podem, ou até o Dynamics, alguns de vocês aqui, já estão habilitados, né, a se candidatarem a esse investimento, tá? Então, esse investimento, o que ele faz, pessoal? E ele viabiliza o slide anterior que eu apresentei para vocês. Ele viabiliza que a gente realize um workshop, ele viabiliza que a gente realize um Start and Go, uma implantação rápida, ele viabiliza que a gente faça a priorização de uma área de negócio e implemente um agente avançado, né, de automação dentro da empresa de vocês. Ele justamente é um investimento que a Microsoft fornece para nós parceiro e para vocês cliente, para que a gente execute tarefas voltadas para a inteligência artificial, né? E reforço aqui que o ponto que neste ano fiscal, a Microsoft acabou de iniciar o novo ano fiscal Microsoft, né? Ela inicia em julho, teve alguns programas novos, né, inseridos com bastante foco e investimento, né, que é o principal, porque o investimento que é retornado para o Alpha People, ele retorna em horas para vocês, para realizar esses tipos de ações voltadas para IA com Copilot, tá? Então a Microsoft realmente está botando bastante fichas nisso, né? A tecnologia está evoluindo a cada semana. Toda hora aqui para nós, quanto parceiro, é difícil de se manter atualizado, porque a todo momento está saindo atualizações. Vocês também, clientes, né, realmente passam por essa dificuldade também, mas nós estamos aqui para fazer esse meio de campo, claro, sempre em conjunto com a Microsoft também nos apoiando, para que a gente traga essas inovações para vocês. Então, quem tiver interesse também aqui em se candidatar a esse investimento, pode se manifestar também ali na pesquisa, né, ou aqui no chat mesmo, que a gente vai lá, faz a busca, né, dentro do portal da Microsoft aqui, e a gente consegue verificar se vocês estão habilitados para esse tipo de investimento. Então, tivemos grandes clientes entrando por essa porta, tá, pessoal? Já grandes iniciativas de clientes que a gente conseguiu fazer o primeiro passo, né, com o investimento Microsoft. Então, isso faz o quê? Que vocês não precisem da aprovação, às vezes, da diretoria, da gestão, para que realmente tenham um primeiro investimento para colocar isso em prática, né, para realmente fazer com que a gente teste o produto, tá? Então, já tivemos grandes iniciativas iniciando por esse modelo aqui de investimento, parceria Microsoft, Alpha People e cliente, tá? Ok, tem alguns passos que a gente faz depois aqui, mas isso aí é conosco, tá? Manifestem que depois a gente faz aqui essa questão da checar os pré-requisitos e definir, né, as atividades que a gente vai conseguir habilitar para cada um de vocês aqui. E aí vamos perguntas e respostas, né?
Temos alguma pergunta, Jess, no chat? Alguma coisa que ficou pendente? Foi Alguém só, quer... só aquela do Marco que você respondeu no chat, se quiser fazer algum comentário. Vou também liberar aqui o microfone do pessoal, se quiserem habilitar para perguntar. Tá bem, pessoal? Se alguém quiser se manifestar agora, a Jess vai liberar aí a possibilidade de vocês destravarem o microfone. Quiserem comentar alguma coisa também podem, ou quiserem também colocar no chat, a gente também está disponível. Por enquanto, a gente teve só um comentário do Marco em relação à questão justamente da priorização, né? É onde ele tem um agente, então, que busca em documentos internos do SharePoint, né? E aí, realmente, ele pode ter alguma dificuldade, o agente, em estar priorizando as fontes de dados, tá? Então, a gente respondeu aqui para ele que a gente pode melhorar, né, essa questão das ações, né, das fontes que ele vai buscar dentro do Copilot Studio mesmo, algumas regras de contexto também que a gente pode adicionar ali dentro do próprio Copilot Studio, tá? E a gente pode evoluir isso, na verdade, né? Existem outros recursos no Azure que complementam, né, uma solução de agentes também, tá, pessoal? Então, é importante também comentar que, em alguns casos, dependendo do modelo, dependendo da complexidade que a gente vai ter, se vai ter múltiplas fontes de dados, né? Realmente precisa de um controle bem fino sobre a prioridade e confidencialidade. A gente pode trabalhar com a arquitetura do Azure para nos trazer maior precisão, né? Então, o Azure tem uma camada, que é o Azure OpenAI, e a parte de AI Foundry, né, que permite justamente a gente trabalhar com os modelos aí voltados realmente para a inteligência artificial, para quem conhece um pouquinho, né, da questão do RAG, né, que é o Retrieval Argument Generation. Então, isso traz realmente, né, essas camadas de priorização e confidencialidade um pouco mais estruturadas, né? Então, a gente consegue priorizar aonde que ele vai buscar primeiro e se ele vai buscar na internet ou não, né? Então, existem algumas formas de estender esses tipos de arquiteturas também usando recursos mais avançados do Azure, tá? Em alguns casos de agentes, dependendo do nível de conteúdo, a gente tem isso também. Mas tem uma nova pergunta no chat. Não sei se você consegue ver. O Wellington, que está perguntando, né, que a gente comentou que existem empresas que têm o benefício liberado para a implementação das ferramentas. Ele pergunta se a gente vai entrar em contato com essas empresas para informar. Sim, na verdade é isso aí, Wellington. A gente vai... Você perguntando aqui, eu já entendo que você tem interesse em saber. A gente já pesquisa, né, sobre a sua empresa também, tá? A gente tem aqui os dados de você, provavelmente, né, Jéssica? E aí a gente já pesquisa também. Então, a gente vai pesquisar quem tiver interesse aqui, que está participando, mas, lógico, né, todo participante do nosso webinar aqui acaba... tá no nosso CRM, tá no nosso Dynamics, a gente vai fazer algum tipo de contato, a gente também pode fazer alguma pesquisa proativa também e sinalizar para ver quem tem interesse também, né? Então, mas a gente vai fazer a pesquisa para aqueles que principalmente se manifestarem e tiverem interesse, tá? Mas a sua a gente já anotou aqui, legal. Já vamos pesquisar do Wellington para ver se tem disponível. Para nós, em alguns casos, a gente pesquisa pelo próprio domínio da empresa, então, né, depois do arroba, no domínio mesmo ali do e-mail de vocês, a gente já consegue saber. E em alguns casos a gente precisa do Tenant ID de vocês daí. Daí a gente vai entrar em contato, né, caso não seja suficiente só pelo domínio, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Hélio, Léo, querem fazer algum comentário final aí? Só agradecer a presença de todo mundo aqui mais uma vez e esperamos vocês em breve. É isso aí, pessoal. Contamos com vocês. Contem com o nosso apoio também para criar esses novos agentes. Estamos à disposição. Legal, então, pessoal. Então, acho que vamos encerrando por aqui já, um pouquinho de 5 minutos antes. Não esqueçam de responder a nossa pesquisa, é super importante para os nossos eventos, né? O pessoal do marketing está aqui conosco, a gente tem feito bastante webinars. Vai ter um próximo aí também que é focado só em agentes inteligentes. Fiquem atentos e participem também. Não vai ser com foco só em RP, vai ser com foco em agentes, em todos os copilots que a Microsoft possui. Então, né, como ali o Hélio trouxe alguns
alguns insights, né? Vocês viram que o Copilot ele está em todas as soluções da Microsoft, né? Inclusive ajudando, né, na parte de desenvolvimento e etc. Tá? Então, fiquem ligados também no nosso próximo webinar. Agradecemos demais a participação de vocês aqui e contem com a gente. Estamos aqui para ajudar vocês. Muito obrigado aí pela participação do evento, pessoal. Então, galera, um abraço. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.